Gênesis. Bereshit. Capítulo 49. E Jacove chamou seus filhos e disse: Reúnam-se, para que eu lhes diga o que acontecerá a vocês na parte final dos dias. Reúnam-se e escutem, filhos de Jacove, sim, escutem a Israel, seu pai. Ruben, você é o meu primogênito, meu vigor e o primeiro fruto da minha faculdade reprodutiva, a excelência da dignidade e a excelência da fortaleza. Imprudente como águas turbulentas, você não sobressairá, pois subiu à cama de seu pai. Naquela ocasião você desonrou a minha cama. Ele realmente subiu nela. Chama e Levi são irmãos. Suas armas são instrumentos de violência. Não entre no grupo deles, ó minha alma. Não se junte à assembleia deles, ó minha honra, porque na sua ira mataram homens, e por diversão cortaram os tendões de touros. Maldita seja a sua ira, porque é cruel, e a sua fúria, porque é impiedosa. Eu os dispersarei pelo território de Jacove e os espalharei em Israel. Quanto a você, Ialda, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Ialda é um filhote de leão. Você subirá depois de comer a presa, meu filho. Ele se agacha e se estica como um leão, e como a um leão, quem se atreve a acordá-lo? O cetro não se afastará de Ialda, nem o bastão de governante de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele pertencerá a obediência dos povos. Ele amarrará seu jumento a uma videira e seu jumentinho a uma videira seleta. Ele lavará a sua vestimenta em vinho e a sua roupa no sangue das uvas. Seus olhos são vermelho escuros por causa do vinho, e os seus dentes são brancos por causa do leite. Zebulão residirá junto à costa marítima, junto à costa onde os navios ficam ancorados, e sua fronteira se estenderá na direção de Sidom. Issacar é um jumento de ossos fortes, deitado debaixo das duas cargas. Ele verá que o lugar de descanso é bom e que a terra é agradável. Ele abaixará o ombro para levar o fardo e se sujeitará a trabalhos forçados. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora cornuda à margem do caminho, que pica o calcanhar do cavalo, de modo que o cavaleiro cai para trás. Eu esperarei a salvação que virá de ti, ó Ial. Quanto a Gade, um bando de saqueadores o atacará, mas ele atacará o calcanhar deles. O pão de Asser será abundante, e ele fornecerá alimento próprio de reis. Naftali é uma corça esguia. Ele fala palavras belas. E os fi é o ramo de uma árvore fértil junto a uma nascente, cujos ramos se estendem por cima do muro. Mas os arqueiros o hostilizavam, atiravam contra ele e guardavam rancor dele. Contudo, seu arco permaneceu no lugar, e suas mãos continuaram fortes e ágeis. Isso veio das mãos do poderoso de Jacove, o pastor, a pedra de Israel. Ele provém do Criador de seu pai, e o Criador o ajudará, e ele está com o Todo-Poderoso, e este o abençoará com as bênçãos dos céus acima, com as bênçãos das profundezas embaixo, com as bênçãos dos peitos e do ventre. As bênçãos de seu pai serão superiores às bênçãos das montanhas eternas, às coisas desejáveis dos montes duradouros. Elas continuarão sobre a cabeça de Usfi, no alto da cabeça do escolhido dentre os seus irmãos. Beniamim continuará a dilacerar como um lobo. De manhã comerá a presa e ao anoitecer repartirá o despojo. Desses procedem as 12 tribos de Israel, e isso é o que seu pai lhes disse ao abençoá-los. Ele deu a cada um deles uma bênção apropriada. Depois lhes deu estas ordens: Estou sendo reunido ao meu povo. Enterrem-me junto aos meus pais na caverna que fica no campo de Efron, o Hitita, a caverna no campo de Macela, em frente de Manre, na terra de Canaã, o campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para servir de sepultura. Ali enterraram Abraão e Xara, sua esposa, ali enterraram Ialza e Rebeca, sua esposa, e ali eu enterrei Leia. O campo e a caverna que há nele foram comprados dos filhos de Et. Assim, Jacove terminou de dar as instruções aos seus filhos. Então ele recolheu os pés à cama e deu seu último suspiro, e foi reunido ao seu povo. Gênesis. Bereshit. Capítulo 50. Então Yusfi se lançou sobre seu pai, chorou abraçado a ele e o beijou. Depois disso, Yusfi ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai.
De modo que os médicos embalsamaram Israel, e levaram 40 dias inteiros fazendo isso, pois esse é o período necessário para o embalsamamento. E os egípcios continuaram a chorar por ele durante 70 dias. Quando se passaram os dias de luto por ele, Yusfi disse à corte de Faraó: Se eu achei favor aos seus olhos, levem a Faraó esta mensagem. Meu pai me fez prestar um juramento, ele disse: Veja, eu estou morrendo. Você deve enterrar-me na minha sepultura, que escavei na terra de Canaã. Por favor, deixe-me subir para enterrar meu pai, e depois disso eu voltarei. Então Faraó respondeu: Vai e enterre seu pai, assim como ele o fez jurar. Assim, Yusfi subiu para enterrar seu pai, e todos os servos de Faraó foram com ele, os anciãos da sua corte e todos os anciãos da terra do Egito, também todos os da casa de Yusfi, seus irmãos e os da casa de seu pai. Deixaram somente suas crianças, suas ovelhas e seus bois na terra de Gósen. Carros e cavaleiros foram com ele. O grupo era muito numeroso. Chegaram então à eira de Atade, que fica na região do Iord, e ali realizaram uma grande e amarga lamentação, e ele guardou luto por seu pai durante 7 dias. Os habitantes daquela terra, os cananeus, viram a lamentação deles na eira de Atade e exclamaram: Esse é um grande luto para os egípcios. É por isso que o lugar, que fica na região do Iord, foi chamado de Abal Mizraim. Então seus filhos lhe fizeram assim como ele os havia instruído. Seus filhos o transportaram para a terra de Canaã e o enterraram na caverna do campo de Macela, o campo em frente de Manre que Abraão havia comprado de Efron, o Hitita, como propriedade para servir de sepultura. Depois de enterrar seu pai, Yusfi voltou ao Egito com seus irmãos e todos os que tinham ido com ele enterrar seu pai. Vendo que seu pai havia morrido, os irmãos de Yusfi disseram: Pode ser que Yusfi guarde rancor de nós, e ele nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, eles mandaram dizer a Yusfi: Seu pai deu a seguinte ordem antes de morrer. Isto é o que devem dizer a Yusfi: Eu lhe imploro, por favor, perdoe a transgressão de seus irmãos e o pecado que eles cometeram ao fazer-lhe tanto mal. Agora, por favor, perdoe a transgressão dos servos do Criador de seu pai. E Yusfi chorou quando falaram com ele. A seguir, vieram também seus irmãos e se prostraram diante dele, e disseram: Aqui estamos como seus servos. Yusfi lhes disse: Não tenham medo. Será que eu estou no lugar do Criador? Embora vocês quisessem me fazer o mal, o Criador quis que as coisas acabassem bem e que muitas vidas fossem preservadas, e é isso que ele está fazendo hoje. Agora, não tenham medo. Eu continuarei a sustentar vocês e as suas crianças. Assim ele os consolou e com suas palavras os tranquilizou. Yusfi continuou a morar no Egito, ele e os da casa de seu pai. Yusfi viveu 110 anos. Yusfi viu a terceira geração dos filhos de Efraim, também os filhos de Maquir, filho de Manassés. Yusfi os reconheceu como seus próprios filhos. Por fim, Yusfi disse a seus irmãos: Estou morrendo, mas o Criador sem falta voltará a atenção para vocês e certamente os levará para fora desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Iausa e a Jacovi. Por isso, Yusfi fez os filhos de Israel prestar um juramento. Disse-lhes: O Criador, sem falta, voltará a atenção para vocês. Prometam-me que levarão meus ossos para fora daqui. E Yusfi morreu aos 110 anos de idade. Então mandaram embalsamá-lo, e ele foi posto num caixão, no Egito.